Então, pessoal, voltando aqui, então a gente parou em subprocesso. Sempre lembrando, eu sempre coloquei aqui agora o BPMN, né? Ou seja, tudo vale a pena lembrar isso sempre. Tudo que a gente está falando aqui do Visage, a gente está falando dos componentes do Visage, a gente está falando de componentes que são previstos lá na referência do BPMN. Isso é importante. Então, o que é um subprocesso? Ele é uma atividade. Só que ele é uma atividade composta. Notem que eu tenho um diferencial, né? Porque, na verdade, eu estou falando de, de desenhos, e aqui o desenho dele, aqui, se você notar, ele tem um sinalzinho de mais. Então, uma atividade, quando ela tem um sinalzinho de mais, depois lá na ferramenta a gente vai ver como é que a gente faz isso, ela está identificando aqui, ela está sinalizando para mim que isso aqui é um subprocesso, ou seja, que é aqui dentro dessa, na verdade eu tenho que olhar para esse cara aqui e enxergar que dentro desse cara aqui tem uma sequência de atividades. Tá? Por quê? Porque isso é um subprocesso, é um conjunto de atividades. Né? Então, na verdade, isso aqui é bem legal pelo seguinte, vamos imaginar o seguinte, vamos tentar entender aqui o subprocesso, a gente vai ver exemplos mais para frente. Quando eu estou trabalhando com subprocessos, pode acontecer de você dizer o seguinte, uma forma de fazer isso, né? Você está trabalhando com mapeamento de um processo onde você está avaliando lá um pedido de compra qualquer. E aí você tem, né, criou lá a tua piscina, criou lá as lanes, né, identificou lá quem são as pessoas ou as áreas que tratam da questão do atendimento desse pedido, e você começa a desenvolver as atividades, começa a modelar, mapear aqui, construir o teu diagrama. Num determinado momento, você tem lá alguma coisa no seguinte, ó, emitir fatura, é uma atividade. Só que você fala, bom, mas dentro aqui de emitir fatura, eu tenho algumas sequências, algumas opções, algumas características. Você fala, não, eu não quero colocar tudo isso aqui dentro desse processo. Então, eu digo que emitir fatura é um subprocesso dentro do processo pedido. Então, isso é interessante, porque eu posso depois, aqui embaixo a gente vai ver, ó, pode ser observada de forma expandida ou minimizada. Então, lá no diagrama, dentro do Visage ali, ele vai aparecer essa caixinha, né, com um sinalzinho de mais, escrito lá, emitir fatura. Eu posso clicar em cima dessa caixinha, expandir, e ele vai me abrir e dizer, ó, tá aqui, o processo de emitir fatura são essas atividades, essa sequência. Ou ele fica ali minimizado, para, digamos assim, visualmente ficar mais legível. Ou também, quando eu tenho um subprocesso, onde isso não depende, ele é independente lá, ele fala, poxa, cara, num determinado momento existe uma tarefa lá que é consultar o Serasa. Pô, lá dentro do Serasa tem um processo lá de consulta, mas eu não sei qual é esse processo, então eu coloco um subprocesso, consultar Serasa. Isso está identificando para mim que há uma atividade, de fato, de consulta no Serasa, só que o processo que está acontecendo lá, eu não sei, é um subprocesso. Vai depender de alguma informação que ele vai me devolver desse subprocesso para eu continuar o meu processo. Então, o subprocesso é muito interessante, tá? E a gente vai ver que a gente tem dois tipos desses caras, que eu tenho um que é chamado de subprocesso reutilizável. O que significa isso? Que aí eu defino esse subprocesso e ele vai ser reutilizável. Significa que ele vai ficar gravado lá e eu posso utilizá-lo, esse reutilizável, em outros processos que eu estiver mapeando. Isso é legal e isso é importante. Então, aqui um exemplo, né? Então, a caixinha lá vai ter, como a gente falou, eu tenho a caixinha identificando o subprocesso, sinalzinho de mais, e quando eu clico, mando expandir isso aqui, ele abre para mim, aqui embaixo aqui, uma janela identificando, ó, esse subprocesso aí é essa sequência que tem a tarefa A, B e C, tem um gateway aqui no meio, enfim, no início, enfim. Isso é legal. Então, lá dentro do diagrama no Visage, ele vai aparecer para você, no modo normal, somente a caixinha subprocesso, mas eu posso expandir isso para verificar. Então, subprocessos são interessantes, eles são bastante utilizados quando eu tenho processos maiores. Aqui, um outro exemplo de subprocesso, né? E você vai notar aqui, a gente vai acabar fazendo alguns exemplos, chamar atenção para vocês, que se vocês notarem, deixa eu pegar de novo aqui,
vocês notarem, eu tenho um símbolo aqui, ó. Eu tenho um símbolo aqui em cima desse subprocesso. Esse símbolo desse subprocesso está indicando um loop, um laço. Isso significa que esse subprocesso aqui, ele vai ser executado algumas vezes, várias vezes. Ou seja, o meu processo maior, ele começa aqui, ó, início. Então eu tenho um botãozinho de início. Ele tem uma caixa, o A aqui embaixo, o A, ele representa um subprocesso e ele continua. Tem um gateway, depois vai para a atividade D, vai para a atividade E até a finalização. Só que, dentro desse processo maior, eu tenho um subprocesso que também tem o seu início, tem atividade B e C e um fim. Quando ele termina o subprocesso, ele retorna para o processo maior. Isso é interessante. Isso a gente vai ver também na prática, a gente vai usar alguns exemplos. Bom, então agora, tinha falado para vocês anteriormente, no vídeo anterior, que eu tenho tipos de eventos de início. Vamos dar uma olhada em alguns deles. Então, a gente já falou sobre isso, ele indica quando um processo inicia, não possui fluxos de sequência de entrada, importante isso, ou seja, eu não tenho entrada no evento de início, ou seja, porque eu estou iniciando o processo naquele momento. Não é obrigatório, exceto se o processo for automatizado, né? Então, eventualmente você fala, mas eu não tenho início aqui, eu estou recebendo uma mensagem de algum lugar e a partir dessa mensagem eu estou iniciando o processo. É recomendado que o processo tenha somente um evento de início, isso é importante, e o evento de início é independente para cada processo ou subprocesso. A gente viu no slide anterior, né? Ou seja, é independente. Eu tenho um evento de início para o processo e dentro desse processo eu tenho um subprocesso que também tem o seu início lá dentro. Eventos intermediários, melhorando aqui, são tarefas que afetam o fluxo normal do processo. Isso pode acontecer em qualquer momento. A gente vai ver aqui que eu tenho eventos que podem acontecer durante a execução de um determinado processo. E esses eventos, eles podem não depender do usuário, eles dependem de uma condição provocada externamente. Não, aconteceu alguma coisa no processo, alguma condição, e eu desencadeei aqui, ou tenho um evento. Pode ocorrer fora de um processo, possível, e pode ser ativado de forma manual, ou seja, pelo usuário ou de forma automática. E o evento fim, né, que indica a finalização, né, quando eu termino o processo. E aqui eu tenho também o seguinte, né, não possui fluxo de sequência saindo a partir dele, como eu não tenho entrada, no início, eu também não tenho saída, porque isso aqui sinaliza que o processo terminou. Notem que o subprocesso também tem o seu início e também tem o seu evento fim. Eles são independentes, né? Eu tenho tanto para o processo maior quanto para o subprocesso. E vamos lá agora a alguns tipos de eventos de início. Primeiro, que é o tradicional, isso é indefinido. Então, simplesmente eu coloco lá e digo o processo, ó, iniciei o processo. Eu tenho que tem um reloginho aqui dentro, isso é interessante, que é chamado de temporal. Isso significa que eu posso colocar, por exemplo, uma periodicidade para iniciar esse processo. Por exemplo, o processo vai iniciar no dia 10 de cada mês, ou o processo vai iniciar no dia 1º de cada mês, ou o processo vai iniciar todo início de semana. E aí eu vou colocar esse temporal e vou sinalizar essa periodicidade. Isso é importante. Então, quando eu olho para o processo, eu digo, opa, esse processo acontece nesse tempo, por isso temporal. O segundo é o recebimento de mensagem. Significa dizer o quê? Significa que esse processo ele só vai iniciar quando alguma mensagem for recebida. Ah, mas como assim, Max? Alguma mensagem for recebida? Por exemplo, eu tenho o cliente, por exemplo, faz um pedido e esse pedido é enviado pelo cliente. Ou seja, se o cliente não fizer pedido nenhum, o processo não inicia. Isso é uma mensagem, a mensagem que vem do cliente para o meu processo, por exemplo, para faturar esse pedido. Então, se não houver, por exemplo, o desencadeamento do pedido do cliente, o processo de faturar pedido não é executado. Então, ele está esperando uma mensagem do cliente para iniciar esse processo. Tem o processo condicional, que vai depender de uma condição. Isso é interessante também. Eu posso colocar uma condição aqui e esse processo ele começa com uma condição.
Tem o processo de início paralelo, quando eu coloco sinalzinho de mais, ou seja, eu tenho 2 inícios paralelos acontecendo, um recebimento de sinal, isso aqui vai ficar mais simples de a gente identificar quando nós fizermos um exemplo prático, e tem um recebimento múltiplo, que daí eu posso ter várias informações desses outros condensadas dentro de um único processo inicial. Isso é importante. E aqui eu tenho os vários tipos de eventos intermediários. E os eventos intermediários, como eu tenho uma gama maior, a gente vai deixar para fazer isso no próximo vídeo. Valeu, galera. Até o próximo.